Olá, é um prazer estar de volta aqui com o Gazeta Cast, sempre trazendo novidades para você. Hoje eu tenho um parceiro muito importante ao meu lado, jornalista Maílson Honorato, ele que é editor de cultura aqui da Gazeta de Alagoas, também Gazeta Web, está sempre à disposição da Gazeta News, produzindo também um material especial. Ele está aqui hoje exatamente por essa razão. Temos uma conversa hoje muito legal sobre literatura, Maílson, contando com a sua presença e de um personagem que já é aguardado pelas suas publicações e histórias sobre Maceió dos anos 50 e 60. Daqui a pouco a gente apresenta ele, né? Isso aí, Marcos. Muito obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui no Gazeta Cast. Nosso convidado hoje tem muita história para contar. Muito bom. Já saiu nas páginas de cultura, sempre muito com entrevistas engraçadíssimas. A gente vai estar entrevistando hoje Carlito Lima, o Capita. O Capita, a alma de Maceió, como muita gente chama e eu confirmo. Pois é, esse programa está sendo gravado no dia do lançamento do seu mais recente livro, Ula. Quem é Ula? Essa personagem que foi homenageada nessa obra mais recente do Carlito Lima. Esse livro é parte dos 8 romances já publicados, mas Carlito foi instigado já na casa dos 60 anos, pouco depois ali de ter vivido a sua juventude, do banho salgado, que era assim que era chamado, o banho de praia, a contar suas histórias, depois que já tinha vivido muitas delas e contado em algumas mesas de bar e para alguns amigos. É daí que vem a criatividade. É isso aí, essa investigação da cidade, das pessoas, isso é o que tem interessado ao velho Capita que está aqui com a gente hoje. E vamos começar por aí, né? Como é que começa essa sua relação com a literatura? Bom, com a literatura, eu sempre gostei de ler, essa que é a verdade. Desde criança, o meu pai era um intelectual, era um general, mas era um intelectual. Ele tinha uma extensa biblioteca e eu lia todos os livros que ele tinha, todos os romances. Se você tirar da minha vida os romances que eu li, eu não sou nada. Sem aqueles grandes romances, principalmente O Tesouro da Juventude, o Conde de Monte Cristo, os romances da juventude e depois os romances mais, assim como se diz, mais adultos, como os de Graciliano Ramos e de Jorge Amado, Mário Vargas Llosa, Gabriel Garcia Marques. Eu sou um leitor voraz. Eu acho que isso aí me fez uma tendência de ser também de escrever. Se você viveu isso na juventude e, consequentemente, estudando em bons colégios aqui em Maceió, com grandes professores, às vezes até poetas também, por que você não começou a escrever mais cedo? Você esperou 60 anos, quando você já era como você mesmo diz, sexagenário, mas contar essas memórias. É porque é o seguinte, eu até que escrevia muita carta. Quando eu saí de Maceió muito cedo, com 16 anos eu entrei na escola militar e depois eu fui servir em Recife, depois eu fui lá para Roraima e tal. Eu escrevia para meus amigos, eu tinha amigos que gostavam de escrever, que a gente escrevia 6, 7, 8 páginas, tá entendendo? Quer dizer, isso queira ou não, é um despertar. É um despertar. Mas você sabe que eu costumo dizer que em mesa de bar tudo acontece, as coisas boas da vida acontecem em mesa de bar. E na mesa de bar, conversando com amigos meus, eu contei a minha vida, que foi muito atribulada, desde o tempo que eu era do Exército, quando se deu o golpe militar em 64, eu estava lá no Recife, ficou preso no meu quartel, os principais presos políticos do Nordeste, como Arraes, Julião, Gregório de Bezerra, Paulo Freire, Paulo Cavalcante, entre outros, não é? E eu tive um convívio de 2 anos, praticamente, com esse pessoal. E quando eu estava de oficial de dia, eu ia lá, ficava conversando com ele, e
aqui para nós, e todo mundo sabe, eu quebrei o galho de muita gente. Um dia, o Gibaldo, era um advogado, estava preso lá, disse, o tenente, o senhor, será que o senhor faria um grande favor avisar a Lucia era a mulher dele, lá em casa, que eu estou precisando de leite e amanhã é dia de visita e eu queria, estou precisando de leite e gastrite. Eu digo, me dê seu endereço, eu fui na casa dela, ela tomou até um susto, no outro dia ela levou o leite. Oficialmente isso não era permitido. Nada, rapaz. Esse tipo de relação... O Julião, ele escreveu um livro, Até Quarta Isabela, que nasceu a filha dele, certo. Quando ele estava preso, ele só havia quando havia visita na quarta-feira. Ele escreveu esse livro, Até Quarta Isabela. Foi eu que passei o papel e a caneta para ele escrever. E outras coisas também, que nem me lembro mais. Outro dia, o Paulo Freire estava aqui em Maceió, quando o Zé Vanderlei, que era secretário da Saúde, disse, rapaz, quem está aqui é o Paulo Freire, quer conversar com você, que vamos almoçar com ele. Eu fui almoçar com o Vanderlei e o Paulo Freire e a senhora dele, e ele me lembrou de uma história que ele estava em depressão no dia de domingo. Aí eu disse, olha, você diz que está doente, eu mandei ele ficar na enfermaria. E na enfermaria já estava o Julião. Ele disse que foi o domingo, o melhor domingo que ele passou na vida dele. Na vida dele. Ele começou o Julião. Então, são pequenas coisas que eu nem me lembrava. Que vão marcando. Né? Mas continuam marcando. E que vão costurando, você vai costurando, o senhor vai costurando, e elas acabam se tornando histórias que vieram para os seus livros. Né? Mas como foi que quem deu o primeiro impulso assim para que virasse livro? Para que virasse livro. Aí foram quase exigência do meu irmão Lelé, do Tichanelli, rapaz, escreva um livro. Eu terminei escrevendo o primeiro livro, que foi Confissões do Capitão, onde eu conto essas histórias, quase todas e tal. Eu conto uma autobiografia, desde a minha época de nascença, aqui na Avenida da Paz e tal, entendeu? Então, esse livro, Confissões do Capitão, ele teve uma repercussão que eu não esperava. Fui para o Jô Soares, ele foi traduzido para o espanhol, eu fui lançar em Buenos Aires, em Lima, lá na Colômbia e tal. E, a partir daí, um jornalista, amigo, que vocês conheciam muito, Plínio Lins, ele era editor de O Jornal. Do jornal, disse, Carlito, vem cá, você é um camarada, é um bom contador de história, você não quer uma coluna para toda semana contar uma historinha, não? Ele sacou que tinha algo legal para o leitor e veio com esse diferencial. Pô. E acabou sendo uma forma de você não só relembrar as histórias, como deixá-las organizadas em capítulos, né? Porque na primeira obra você organizou esses artigos. Eu organizei esses artigos e tal. Aí depois eu não escrevia em ordem cronológica. Eu escrevia esses artigos, também não eram histórias reais, porque a realidade ela é muito curta. A invenção é infinita, claro. Né? Ela é fértil demais. Segundo você, né, e também no que diz o professor Douglas, é o que aproxima, né, os loucos dos escritores, né? Porque o louco vive uma realidade paralela, o escritor tem que viver. Exatamente. Né? Então, eu desde 2001 que eu tenho essa coluna História do Velho Capita, que é publicada em 8 sites, jornais muito e tudo legal. Mais. Aí, e por conta disso, fui até receber um prêmio agora, lá no Pará, não é? Então, daí eu comecei a escrever e não parei mais de escrever.
Tomou gosto. Tomou gosto. Você é disciplinado para escrever, Carlito? Não, Você não, toma não. nota, Não senta sou. diante da máquina, Não, como é a sua não. relação com o computador? Com o computador acontece o seguinte, eu quando começo a escrever, me vem aquela coisa assim na cabeça, eu começo a inventar, eu começo a participar da história, às vezes até eu me esqueço que estou no computador, me esqueço da hora, me esqueço do dia, me esqueço de tudo, eu estou dentro da história, escrevendo a história. E até Entendeu? mesmo, eu acompanho boa parte desse processo de escrita, porque às vezes eu ligo para o Carlito, pergunto como é que tá, pergunto se a gente já pode fazer uma entrevista sobre o novo livro, e ele fala, a mulher reclamou porque já passei horas aqui, não comi, não tomei água, só escrevendo. E também ele fala muito que quando ele começa a escrever uma história, a história fica com ele até ele terminar. Mesmo quando ele sai do computador, né, de escrever, ele leva a história com ele, vai vivendo a história. E, Marcos, eu achei interessante a gente falar um pouco de quem é Carlito Lima, um pouco tardiamente essa apresentação, né? Mas além de ter servido ao Exército, né? Foi engenheiro civil, foi prefeito da Barra de São Miguel, e também essa relação com a literatura se expandiu ao ponto dele ser o principal, vou dizer assim, o principal fomentador da literatura em festas literárias aqui de Alagoas, né? Começando pela Flimar e que depois foi para bairros de Maceió, para cidades do interior. E eu queria saber como foi que isso aconteceu, que necessidade foi que você viu de criar essas festas. Olha, essa festa literária foi nos anos 2000, uma grande editora inglesa, ela pegou 3 grandes cidades no mundo todo, uma no Canadá, outra na Austrália e outra no Brasil, que foi Paraty. E fez a primeira festa literária do Brasil em Paraty. Meio que criando um calendário internacional de literatura, né? Mas agora, o grande objetivo era vender livro. Eu acho, tá certo, ela era uma editora e tal. Aí, um dia, o Cacá Diego disse, rapaz, vamos lá na festa literária de Paraty, que é uma coisa espetacular e tal. E eu fui, e ele ia ser um dos... Homenageados. Não, ele ia dar palestra. Aí eu fui na segunda. Quando eu fui na segunda, eu fiquei encantado com a festa literária de Paraty. Eu digo, rapaz, eu tenho que fazer isso na minha terra também. Eu estava até com o Geraldo Magela e tal. Nós tentamos fazer em Penedo, não deu. Deu ainda em 2006. Quando chegou em 2009, o prefeito de Marechal Deodoro me convidou para eu ser secretário. Cristiano Mateus me convidou para ser secretário de Cultura. A indicação do Douglas da Prato e ele perguntou, você tem algum projeto? Eu digo, eu tenho. Fazer uma festa. Exatamente, era a fome com a vontade de comer. Aí eu fiz a primeira, rapaz, eu arranjei dinheiro, porque você tem que captar recursos. Claro. Porque a prefeitura só não podia tentar trazer personagens literários. Trazer o passagem de avião. E eu trouxe, eram 12 grandes escritores do Brasil. Foi boa, tá entendendo? Aí o Afonso Romano de Santana, grande poeta, chegou para mim e disse, Carlito, a festa literária de Marechal está muito boa, não há dúvida nenhuma. Mas acontece o seguinte, no Brasil já tem muitos escritores, a gente está precisando agora de leitores. Você pega o pessoal da educação, faça essas festas literárias, mas para os garotos, para incentivar a leitura e tal. Aí eu peguei, no outro ano, eu reuni as professoras de Marechal Deodoro. Professora é uma coisa assim espetacular, elas têm ideias e tal. Aí começamos a fazer a Flimazinha
com cotação de história, com brincadeira, com incentivo. O grande objetivo era incentivar a leitura, não é? E assim nós fizemos 8 festas literárias lá em Marechal Deodoro, só que a Flimazinha ficou maior do que a Flimar. A Flimar, por causa dos personagens. E lhe surpreendeu, porque nem você sabia que no universo da literatura infantil tinham tantos criadores, né? Exatamente. Eu me lembro de você ter dado uma entrevista nesse sentido. Ele falou, eu conheço os clássicos, conheço os artistas clássicos, mas estou impressionado com a produção literária voltada para a criança. Para a criança. Então, depois o Cristiano saiu, entrou outro prefeito, não continuou, e eu comecei a fazer. Não teve ideia, eu vi lá no Rio de Janeiro, estavam fazendo essas festas literárias nas regiões. Dos bairros, da cidade. Aí eu falei com o prefeito aqui, que era o Rui, e comecei a fazer no Pontal, no Vegel, no Jacitinho e tal. É muito bom e espero que continuem a realizar essas festas nos bairros, né, que é muito importante. Também. Mas voltando um pouco para a política, como é que essa experiência na política foi para você? Você foi prefeito, foi secretário, lidou diretamente com diversos políticos. Foi uma aventura? Foi algo que encontrou prazer? Como foi? Não foi voto, né? Você era biônico, né? Não. Fui eleito. Foi eleito. Fui eleito prefeito da Barra de São Miguel. Gostei da sua reação. Fui eleito. Teve um contra o Nestor, tinham 2 candidatos. Ganhou lá. Eu ganhei. Aí eu tive uma satisfação tremenda. Foram 2 grandes satisfações que eu tive. Foi quando eu tomei posse e quando eu saí. Eu vou lhe contar uma coisa. Dor de cabeça, né? Eu não gostei de você estar em casa, tranquilo, chegar um cara, ei, me arranja um carro que minha mulher está com dor de dente e precisa arrancar o dor de dente, e você vai e tem que dar e ter essa atenção que o Estado não dá, e você tem que Suprir, dar, né? como prefeito. Essa que é a verdade. Eu queria fazer as coisas, mas não pude fazer o suficiente. Mas, pelo menos eu cheguei, não tinha aquela ponte para ir para a Barra de São Miguel, a ponte de Valdo Suragi. Eu e o prefeito de Marechal Deodoro, vamos lá, falamos com ele e tal, ele fez a ponte, quer dizer, não fomos nós que fizemos a ponte. Ajudou na pressão. Porque antigamente, para você ir para Barra de São Miguel, você arrodeava. Eram 2 horas de viagem para chegar na Barra de São Miguel. Hoje se faz em 40 minutos. Queira ou não queira, você vai fazendo alguma coisa. Fiz uma escola lá. Eu me preocupei mais com a educação e saúde. E com isso há um desgaste muito grande. Em outras áreas, principalmente a urbana. Lama na rua, quando chovia, o povo não conseguia sair para trabalhar, enfim. Coisas assim, né, de realidade administrativa. Mas, Carlito, a gente está saltando de uma função para outra com uma habilidade muito grande. Pô, você nunca dizia não às coisas? Como é que é isso? Porque você está numa linha, de repente aparece outra, talvez a engenharia fosse um desafio até para a questão de gestão. Como militar, você estudou lá também administração e aceitava os desafios, e aí você vai construindo essa caminhada até chegar ao Carlito cronista. O que você viveu lá atrás, você viu de experiência também para isso? Claro que sim. Por exemplo, eu fui um engenheiro, eu comecei a trabalhar com o Odilon de Souza Leão, ele tinha uma construtora Mundaú. Nós fizemos os primeiros edifícios ali da Ponta Verde, o Hotel Ponta Verde, por exemplo, como nós que construímos. Fui o engenheiro responsável. Eu teve o edifício Pratagi, uns 4 ou 5 edifícios de apartamentos nós fizemos. Você aqui. viu a expansão urbana da Orla de Maceió, né? Você, quando jovem,
conhecia até onde é o que a gente chama a Praia da Avenida, ele viu nascer. Então ali era uma referência, ele queria que você contasse essa história de como aquela área virou nobre, porque até então Bebedouro, em Maceió, é que era a área nobre da cidade. Mas eu não vi nascer, não, porque acontece o seguinte. Tudo agora virou... Minha mãe que dizia que nos anos 20, nos anos 30, a cidade, o chique da cidade era Bebedouro. Tanto que tem casas bonitas lá em Bebedouro, não é? Casas lindas. Mas em 1918, quando terminou a Primeira Guerra Mundial, 14 a 18, Maceió não foi à guerra, mas o prefeito Firmino Vasconcelos, ele vibrou com a paz quando terminou a guerra. E existia, entre Jaraguá e o comércio, existia um aterro, não é? E era chamada de Praia do Aterro. E ele prometeu lá, tomou umas cachaças, fez um discurso. Legal. A verdade é essa, né? Deu um discurso para o povo e disse: vou construir aqui uma avenida e vai ser chamada Avenida da Paz. Em homenagem ao fim da guerra. Ao fim da guerra. Tá claro, então, tá claro. Ele faz sentido. Era um cara de palavra, e em 1920, ele inaugurou a Praia da Avenida. Agora, aquele coreto da Avenida foi feito só em 1927 pelo prefeito Jaime de Altavilla, pai do Jaime de Altavilla, que é presidente do Instituto Histórico. Era o pai do... Agora, eu nasci na Avenida da Paz. Na Avenida da Paz. Dos anos 40, você é dos anos 40. 1074. E o Cacá Diegues nasceu na Avenida da Paz, no 1174. Nós fomos vizinhos desde que nascemos. Desde que nascemos, nós fomos vizinhos. Depois o Cacá foi para o Rio com 8, 9 anos, mas ele sempre vinha passar as férias de verão. E essa nossa amizade continuou e foi até o final da vida. E no final da vida, ele me deu um presente que, quando eu fui à posse na Academia Brasileira de Letras, ele foi almoçar com ele disse: Carlito, eu fiz o filme Deus é Brasileiro há 20 anos atrás. E agora eu gostaria de fazer outro filme, Deus ainda é brasileiro. Acontece que Deus vai voltar 20 anos depois e vai encontrar a mesma merda. Não mudou nada. E você que vai escrever essa história, que é o começo do roteiro. Aí eu escrevi 2 histórias para ele. A história, uma ele pegou e a outra ele não pegou. Aquele pegou, fez o filme. Aquele não pegou, eu fiz esse... Beata Teresa. Beata Teresa. Bom, então, essa amizade que eu tenho com o Cacá, ele vinha fazer filme aqui, na Bahia, e a gente sempre teve uma grande amizade, isso é que é a verdade. Uma grande amizade. Nesse outro livro aqui, ele faz um prefácio que eu chorei nesse prefácio que ele fez esse livro. Eu chorei muito quando ele foi embora. Eu falei com o senhor no dia que ele partiu, que ele nos deixou. Também tive a oportunidade de conversar com o Cacá algumas vezes e ele tinha o mesmo carinho que você tem por ele, ele tinha por você. E citava e falava dessa amizade de tantos anos, né? E ao falar assim do Carlito, a gente vê que é uma pessoa tridimensional. Ele está na política, está na cultura, está na literatura, está em várias áreas, né? Inclusive no carnaval. Aí eu já vou puxar um outro lado aí do Carlito, que é o Carlito apaixonado pela folia. E eu queria que você falasse um pouco também. Que ressuscitou o domingo de carnaval, né? É verdade. Ainda não está ressuscitado. Ainda não está no processo do milagre, o paciente já está dando sinais de vida, né? Eu, quando era criança,
Meu pai gostava muito, nos levava para aquelas festas, as festas que tinham na Praça Sindimbu ou ali na Praça da Faculdade. E lá tinha reizado, Pastoril. guerreiro, pastoril, e eu me empolgava com aquilo, eu gostava do encarnado, vivo encarnado, essas coisas todas, né? E eu tinha essa empolgação, como também as festas de carnavais. Minha mãe era muito animada e levava a gente nas festas de carnavais. Os blocos, quando saíam, antes do carnaval, que faziam ensaio, depois iam tocar lá em casa, que lá em casa tinha um terraço imenso, eles ficavam, e esse carnaval foi entrando dentro de mim. Eu tenho dentro de mim um pouco de carnaval. Então, quando eu fui prefeito da Barra, fiz um bom carnaval lá, etc. Mas quando chega, de repente, há uns 20 anos atrás, quando eu vejo o carnaval em Maceió parado. Acabou-se o carnaval em Maceió. Inventaram a história de cidade de descanso no Uma carnaval. cidade de descanso, Marco, pelo amor de Deus. Cidade de sanatório. E eu tive. Fiquei impressionado. Quando eu vi a sua reação, e aí fui rever as fotos na matéria, no texto que o Tizianelli escreveu, com imagens do carnaval dessa época que ele fala, que sai do centro e toma conta da cidade, né? Com personagens populares, que ele também pode falar. Aí é que eu vi do que você estava reclamando. É que você tinha vivido o auge e estava vendo em vida o fim. O fim. E outra coisa, o pessoal dizia, não, para não incomodar o turista e tal. Mas hoje, o carnaval, já se viu que o carnaval é um grande negócio financeiro. Atrai o turista. Né? Atrai o turista, é grande negócio. Você vê uma coisa, São Paulo, há 5 anos atrás, tinha apenas 200 blocos carnavalescos. Esse ano, foram 800 blocos lá em São Paulo. Então, houve um incentivo. O carnaval de rua do Rio de Janeiro também estava parado, mas começaram a incentivar os blocos de rua, principalmente os blocos de rua. Eu enxerguei um pouco isso e quis incentivar os blocos de rua ali na orla. Para dar exemplo, você criou o seu, né? Eu criei logo o meu, que tinha só o bloco, o Pinto da Madrugada. Isso. Mas acontece o seguinte, Pinto da Madrugada é da burguesia, essa que é a grande verdade. A burguesia tem um Pinto da Madrugada e durante o carnaval vai brincar no Recife. Brinca na prévia, né? Faz a preliminar, mas não vai para os finalmente. Não né? vai para o finalmente, vai para o Rio, vai para Recife, vai para Olinda, vai para onde for. Eu digo, não, tem que ser o carnaval aqui. Inclusive, tinha uma raiz tremenda, muitos blocos antigos ainda tem. Tem pessoas como Prego, como com escolas de samba, são 6 escolas de samba que tem aqui. Nós temos ainda uma raiz cultural, carnavalesco grande, que dá perfeitamente para se fazer o carnaval nos dias de carnaval. Para mim, carnaval é nos dias de carnaval. Sim. É verdade. E outro capítulo dessa relação com o carnaval, além da criação do bloco Nega Fulô, que você citou, tem a questão da escola de samba Beija-Flor, que homenageou Maceió, né? E Carlito teve participação nisso. Qual foi sua participação e o que é que você achou de tudo aquilo? O Beija-Flor homenageou Maceió, então eu fui um dos convidados para desfilar lá na escola. Agora, eu desfilei no carro alegórico. Bom, foi o Cacá Diegues, que o Cacá também desfilou no mesmo carro. Nós, ele, assim, desfilamos aquele espetáculo que teve lá. É uma coisa extraordinária, o carnaval. Impensada. Carlito, impensada. Maceió virar enredo, você ser testemunha disso.
ao lado de um dos grandes personagens do cinema brasileiro e você ao lado dele como um dos grandes personagens da literatura alagoana e brasileira. Então, quer dizer, foi um encontro maravilhoso, né? A apoteose, você viveu a apoteose, que é o nome da praça, né? E o Carnaval do Rio, eu vi uma vez na vida uma ópera. Eu vi uma ópera lá no Teatro Municipal de São Paulo, Aida, entendeu? Uma coisa fenomenal. Mas uma escola de samba dá de 10-0 numa ópera, rapaz. A ópera pode ser bonita, pode ser de José Verdi, tem 300 anos e tal, aqueles grandes cantores, mas uma escola de samba, dela tem um enredo, tem um samba que você canta, é uma coisa extraordinária. Aquilo sim é espetáculo, né? É. E agora esse desfile foi, de certa maneira, foi uma preparação para a maturidade da escola para o ano seguinte ser campeã, né? Porque a Beija-Flor que foi a campeã no ano seguinte, não é isso? Foi 2024 lá, não? Foi. 24, 25, deu Beija-Flor, né? Então, quer dizer, meio que veio ali na prévia do que foi. A escola que acolheu vocês e acolheu Maceió estava lá sendo a campeã também. Isso é uma coisa que marca de alguma maneira, né? Com certeza. E eu também lembro que Carlito ajudou a recuperar um pouco a história do Rasgonguila, não é isso? Foi. Porque o Rasgonguila, eu conhecia o Rasgonguila. A figura mesmo. A figura. Que foi homenageada da escola. Ele tinha um bloco que era o Cavaleiro dos Montes, e ele saía, o bloco era dele, e ele saía como dono do bloco mesmo. Ele só saía de paletó e calça branca. Antigamente se vestia muito paletó e calça branca, gravata. Ele era um fulião, mas era elegante. E ele saía no bloco lá da Ponta Grossa, vinha, ia para a avenida, ia até lá em casa, tocava. E eu conhecia também mais, porque ele era engraxate. Ele era um grande líder do Vergel do Lago, mas ele era engraxate ali na Rua do Comércio. Ele tinha uma cadeira de engraxate e às vezes a gente fazia fila. Era bom porque a gente ficava batendo papo. Era um ponto de encontro, a cadeira do Gonguila. E ele tinha a lei da cadeira, a gente pagava ele tinha um livro de ouro. Ele me chamava de tenente. Tenente, um dinheirinho aqui para o livro de ouro do bloco. Livro de ouro, que é o nome de quem doava uma graninha para o bloco. Para o bloco. O livro de ouro, ele botava lá também. E eu conhecia também assim e tal. E eu dei algumas informações ao pessoal que veio fazer o samba enredo. A pesquisa do samba enredo. Primeiro é a partir dessa pesquisa que saem os elementos que viram ícones na avenida. Que se define também o tema do samba enredo. Do samba enredo. Então, assim, foi a partir da história contada pelo Carlito que surgiu a construção do samba enredo em homenagem a Rasgonguila. Não só foi eu, mas várias pessoas da família dele e tal. Cada um deu uma participação em sua história, de sua visão sobre o Rasgonguila. Hoje você fala com facilidade do Rasgonguila como uma pessoa próxima a você, seu amigo ali. Primeiro você era cliente dele, depois se tornou amigo, era amigo da sua família. E como é, depois de muitos anos, contar a história de um amigo para uma homenagem que foi a maior que talvez Maceió já tenha tido quando o assunto envolve carnaval no Brasil? Com repercussão até no mundo, né? É a maior satisfação. Inclusive, quando eu desfilei lá no carro alegórico, eu desfilei também com 2 irmãos dele, que eu conhecia, entendeu? 2 irmãos dele, mais velho, tá lá, cara. Ele estava até o jogador Cafu, não sei porque ele desfilou também com a gente. A esposa dele é alagoana. Por isso que ele vem lançar as campanhas aqui. Isso. Fala do nome Rasgonguila, porque ele tinha esse nome que ele se identificava lá como... Ele fazia questão, porque Rai quer dizer príncipe na Etiópia.
príncipe etíope. É chamado de raiz. E ele se dizia que a avó dele, ou a bisavó, tinha sido uma rainha lá da Etiópia e Foi trazida ele como era escrava. descendente e ele era raiz. História E ele, Muito boa. e ele exigia, quando estava assim, da maloqueiragem não, o pessoal chamar de gonguila. Muito boa essa história. Muito boa. Mas tem uma história do Gonguila que é interessante. Quando o Arnon de Melo foi candidato a governador do estado, o coordenador de campanha era o Teobaldo Barbosa. Disse, Arnon, eu arranjei hoje para a gente Eu conheço essa conversar história. com o maior líder do Vegel do Lago. Vamos lá. Aí o Arnon se preparou tal. O Gonguila preparou mais de 600 pessoas. Mobilizou a turma. Mobilizou num galpão lá, caindo dos sururuzeiras e tal. Aí foi de uma sexta-feira, ele estava de branco. Aí o Arnon chegou. Quando o Arnon chegou, esqueceu, perguntou para o Teobaldo. Teobaldo, como é o nome mesmo do cara? O Teobaldo disse Gonguila. Aí quando o Arnon deu a mão para ele, disse, muito prazer, seu gorila. Aí o Gonguila, Arnon, gorila é... Respondeu um nome desse tamanho. Muito bom, né? Na frente de todo mundo. Agora sim, do ponto de vista de personalidade, ele se garantia muito, né? Porque ele sabia do poder de liderança dele, né? Exatamente. Ele era um cara que não tinha papa na língua. Na língua, né? Personagem entendeu? perfeito. E outra coisa mais importante é que saiu abraçado com o Arnon e o Arnon ganhou na região todinha lá do Gonguila e se tornou... Foi o fiel da balança para a eleição. Que o Arnon era uma conversa boa danada. E são personagens assim que o Carlito vai colhendo, né, ao longo do caminho dele, vai trazendo para os seus livros. Acho que a gente pode até falar de alguns, né, que a gente tem aqui. Esse aqui é o Jequiá, faz parte da trilogia do Carlito, né? Trilogia. Eu botei o nome. É uma história de uma família nordestina. Manguaba é de 1920 a 1964, quando houve o golpe. Mundaú é de 65 até 1979, quando houve a anistia política. E Jequiá é de 1980 até 93. Aí quando... Essa é uma família. Então são vários personagens. Agora, todos os meus romances, o cenário é Alagoas. Esse é um compromisso, né, Carlito? Até alguma coisa, por exemplo, esse da Ula. A Ula vai dar uma viagemzinha. Não é uma coisa... Mas a história é Alagoas. Você sente o cheiro, a identidade com os lugares, né? E uma memória afetiva com algumas coisas que você fala e depois, não sei se tem a ver com idade, né? Que às vezes a gente valoriza mais os ambientes. Pô, passava aqui todo dia e não tinha esse olhar. Aí alguém vai, escreve algo e você passa a ver aquilo como a história do personagem. Esse é um compromisso porque as histórias que você leu lhe marcavam por essas coisas ou você acha que é para dar identidade à sua literatura? É para dar identidade e uma forma também de eu deixar um protesto escrito. Por exemplo, esse que eu vou lançar agora, Ula, a infância dela foi igual à minha infância e juventude na Praça 13 de Maio. A Praça 13 de Maio era enorme ali num poço e em Jaraguá. Eu, quando era criança de 10, 12 anos, ia jogar futebol, tinha um campo de futebol e no final do ano tinha pastoril, tinha rezado, tinha a festa, como é festa de final do ano. Era fazia parte de mim. Eu tive um pouco da minha juventude ali.
Aí um dia eu fui para a escola militar. Quando eu voltei, eu encontrei, eu vou dizer aqui, a sede do SESC construída em cima da praça. Quer dizer, acabou-se. Da área pública. Na área pública, acabou-se a Praça 13 de Maio. E uma outra parte ainda deram para casal. Então aquilo me revoltou desde aquele tempo, em 57, 58. E eu sempre, em vez em quando, já fiz crônicas sobre isso, que aqui em Maceió tem esse péssimo costume. Eu digo, ali tinha uma praça junto da Fênix, deram para a Fênix. Tinha uma praça ali junto do Bar do Chopp, deram para o Bar do Chopp. Tinha uma praça ali na rua João Navino, deram para fazer o Clube dos Sargentos. Tinha uma praça ali na Avenida Amélia Rosa, deram para construir um edifício, não sei como foi o particular. Isso aí é um crime, a gente precisando de área verde, porque pela Organização Mundial da Saúde, uma cidade tem que ter, no mínimo, 12 metros quadrados de área verde por habitantes, entendeu? Em Maceió, eu fiz um cálculo, quando eu fui secretário do Guilherme, só tinha na faixa de 6 ou 6 metros quadrados de área verde por habitante. Só tinha metade exigido pela Organização Mundial da Saúde. E isso diante da constatação, e você falava para nós em off, como engenheiro gosta de números, que você acompanhou a explosão demográfica da cidade, no momento em que ela mais precisava de espaços para convivência, estava se doando ou, obviamente, destruindo em nome de interesses escusos ao da população. Exatamente. Então, foi uma maneira de eu protestar. Eu coloco isso no livro também. A constatação da personagem Ula, que é mais uma que migra do interior para a capital. No caso dela, não por conta de uma questão econômica, mas de uma tragédia, que foi a morte do pai. Isso aqui é um spoiler breve, tá? De quem leu para a entrevista. E que vem para cá com o irmão no momento do florescer dela, de menina para mulher. Aí é onde entra o olhar do Carlito e dos amigos da época, né? Era, porque a Ula existiu mesmo, minha gente. A Ula era linda. Ela era uns 10 anos mais velha do que eu. Agora, era uma boêmia. Qual o DNA da Ula? O DNA da Ula, fala aí. Ela era morena de olhos verdes. Descendente de mãe escrava, é isso? Ela era filha de uma negra com um holandês. E aí sai uma morena de olhos verdes. De olhos verdes. Mas todo mundo... E ela era adiantada na maneira de ser e tal, e todo mundo queria pegar. Até eu tentei, mas não consegui, não. Só para costurar aqui do que a gente está falando, né? A gente falou da trilogia aqui, que eu até falo que é o nosso 100 anos de solidão das Alagoas, que é essa trilogia Muito aqui. Obrigado, rapaz. Muito obrigado. É a nossa saga alagoana, né? Mas estamos falando aqui da Ula, né? Ula é o novo livro de Carlito, que vai sair agora no dia 18, é isso? Vai ser... Hoje, vai né? sair... Hoje, a inauguração dia 18, que é o dia dessa entrevista. Não é isso? Na Casa da Macaxeira, na Praça 13 de Maio. Eu fiz questão para ser o protesto. Porque lá eu vou dar um discurso protestando. Refazendo essa revelação. Então aqui é um furo retardado. A gente vai saber que você não foi. E Ula, né, que é o mais novo romance do Carlito, eu não li ainda. Então eu queria, inclusive, que você resumisse pra gente aqui do que se trata Ula, né, para que o Marco já deu uma lida, né, mas eu não li ainda. Eu queria que você resumisse pra gente. Bom, a Ula, ela é uma mulher adolescente, linda, todos os homens desejam. Ela recebe 1000 cantadas e não
quer sair com ninguém. Aí fez um concurso para ser enfermeira, foi ser enfermeira, tal, etc. Até que um dia, ela lá em Jaraguá, houve a igreja de Jaraguá, que eu conto a história, que houve em Jaraguá, que uma vez a igreja fechou por causa de um massacre, que mataram mais de 10 pessoas, isso nos anos 10, ela estava fechada e ela foi reaberta. E chegou um novo padre lá. Quando chegou o novo padre, o padre ficou encantado com a Ula. E a Ula, eu estou contando a O história. padre pecou. O padre pecou. Ei, pensamento? Pensamento não, porque ela ficou também, que o padre era bonito como a peste. Aí eu faço isso baseado num amigo meu, que era um padre que tinha em Maceió, padre bonito danado, tá entendendo? E um molequinho. Eu acho que é bom a gente parar por aí para não dar spoiler do livro. Mas que é um livro que conta a história de uma mulher muito bonita e vivendo na Maceió de qual ano? Dos anos 50. Dos 50. anos 50. Os anos dourados do Brasil, né? Porque o Brasil vivia um momento de grande expansão cultural. Aí foi quando ela lá inaugura a escola de samba, a escola de samba Unido do Poço. E ela faz parte, ela é a primeira estandarte da Unido do Poço. Aí um cara que era branco, porque aqui em Maceió, no tempo da guerra, veio um quartel, era o 4º RAM, que ficou aqui para defender as praias. Mas esse quartel era do Rio de Janeiro. Mas quando ele voltou para o Rio de Janeiro, muitos cariocas ficaram aqui. Era negrão, entendeu? Que tinha escola de samba lá e tal, etc. E daí surgirem as escolas de samba daqui de Maceió. Surgiu daí. E a escola de samba, lá do Poço, Unido do Poço, em 1955, foi inaugurado, ela foi e tal. E um cara viu que ela sambava demais. O cara que era do Rio de Janeiro aí convidou para ela fazer uma viagem de navio, como o cara era cantor e ela sambista. Aí ela topou. E no navio acontece uns casos muito interessantes com um capitão que era capitão da Hungria, porque nessa época a Hungria, ela... Estava vivendo a sua revolução, né? A Revolução da Hungria, de 1956, que passou ainda 4 meses como um governo próprio da Hungria e tal, mas aí o Khrushchev se arrependeu e invadiu a Hungria de novo. Isso está aí também. Tá muito bom. Tem um resgate histórico. Enquanto Carlito toma uma água, né? Eu queria também falar dos outros livros, né? Temos aqui Marina Butterfly e Beata Teresa Cansada de Reza, que vieram antes de Ula. Marina Butterfly também traz uma história bem alagoana, tentando... Não, é o caso seguinte, um amigo meu, ele todo ano, ele pede para escrever, ele pede para vários escritores do Brasil escrever um conto temático. Eu já escrevi sobre a casal famoso, Lampião e Maria Bonita. Escrevi uma conta. E no ano passado, caiu para mim, a temática era uma ópera. E caiu para mim a ópera Madame Butterfly. Aí eu estudei a ópera, vi no YouTube várias vezes. A ópera é o seguinte, é rápido a história. Um tenente da Marinha Americana, no Japão, em 1902, engravida uma japonesa. Aí depois ele vai embora para os Estados Unidos. 3 anos depois, ele volta porque ele casou-se nos Estados Unidos, a mulher dele não pôde engravidar. Aí ele diz, eu tenho um filho no Japão. Aí ele pega o filho, na justiça ganha, a japonesa dá
e suicida-se. Como toda ópera é uma coisa Trágica. Trágica. Mas aí eu adaptei aqui para Maceió no tempo da guerra. Que em Maceió, no tempo da guerra, tinham 300 soldados americanos. Tinha uma base de blimp. Blimp era aqueles dirigíveis que faziam a Patrulhamento. observação do Atlântico Sul para ver se via algum submarino alemão, avisava a base de Natal e ia lá torpedear. Então, Maceió, na Segunda Guerra Mundial, teve uma importância muito grande e muita gente não sabe. Estratégico. Então, aí, o meu pai, que era capitão na época, deixou muita coisa escrita, eu embuti aí no livro, tá entendendo? Muito e é bom. um livro de umas três amigas, tudo mais, e uma se apaixona por um tenente da Marinha Americana. Só que a minha não é japonesa, é alagoana, o fim é outro. A versão é alagoana, valer. Carlito, você tem dificuldade para divulgar os seus livros no tocante a pontos de venda? Porque eu noto que isso é um problema para alguns escritores. Os seus estão disponíveis em plataforma digital, é direto com você, é pela rede social. Como é que você faz para dar vazão? Isso é uma queixa de quem produz literatura em Alagoas, a falta de alguns espaços de biblioteca, de livrarias dedicadas à literatura alagoana. Né? Exatamente. Então, por isso, nós conseguimos, com o vereador Chico Holanda, uma lei que todas as livrarias têm que ter, no mínimo, 10% de livros alagoanos. Mas só que essas livrarias, elas não obedecem a essa lei, entendeu? Eu já fiz confusão, tal, etc. Mas depois eu vi, tem uma livraria aí que diz, não, a gente vende o espaço, o senhor fica com esse espaço aqui e paga. Tá. Mas acontece que eu vendo mais pela internet. Na internet. Eu dou, pessoal, dá o endereço, é assim. Eu dou o meu telefone, meu zap, o pessoal passa o endereço, eu mando pelo correio o livro. Se o cara gostar do livro, paga. Se não gostar, não paga. Você inventou isso, cara? E não é de agora, viu? Não é de agora. Satisfação, só com satisfação garantida. Só com satisfação. Mas ninguém até hoje deixou de pagar. Quem vai ter coragem de fazer? Boa estratégia de marketing, né? Muito bom. Eu queria aqui trazer rapidamente, porque uma das obras que está lá na trilogia, que é o Jequiá, não é isso? A gente tem aqui o prefácio do grande amigo do Carlito, que nos deixou há pouco tempo, né, em memória, o Cacá Diegues. Sinto-me orgulhoso de ser amigo de Carlito, de ter dividido com ele experiências e descobertas que só na infância e na adolescência podemos experimentar. Aprendi com ele e ele comigo muita coisa que só essa convivência podia inventar. Acompanhando sua carreira de escritor bem-sucedido, sinto-me homenageado, como ele deve se sentir como qualquer de meus filmes que dê certo. Nós somos parte da extensa família cultivada na beira do cais da Avenida da Paz. Olha isso. Eu acho que mais íntimo do que isso é impossível, né? Impossível. A confissão do Cacá Diegues, ou seja, o Carlito tá na literatura, mas também dá filme, né, Carlito? Eu também... Desafio para o Maílson contar a sua história num filme, com vários personagens e fazer tipo série, Maílson. Esse é o Carlito. Olha, seria uma série com muitas temporadas, viu? Falando ainda do Marina Butterfly, é um dos livros mais interessantes porque ele mostra como o Carlito, como a mente do Carlito trabalha, de misturar realidade com ficção, misturar os fatos com a imaginação super fértil dele. E o livro ele é permeado por manchetes de jornais,
reais, que ele costura com a história da Marina Butterfly. É muito interessante. Quem puder ler, leia não só Marina Butterfly, como os demais livros dessa obra incrível de Carlito Lima. Começar por Ula, né? Vamos divulgar a Ula, que está saindo agora e merece muito a leitura, com certeza. E vou começar hoje mesmo a ler. E para a gente continuar, Marcos, eu queria saber do Carlito como ele passa por Maceió, pensando em várias épocas que a cidade teve, né? Eu queria saber qual é o seu lugar preferido de Maceió. Qual é o seu lugar preferido, seu bairro, seu lugar? Não é praia, né? É praia. Meu lugar é a Avenida da Paz. Eu tô doido que dê certo esse projeto aí Renasce do prefeito para despoluir a avenida, que eu serei o primeiro a tomar banho. Uma vez a Cátia Borne tentou fazer uma coisa, eu até tomei banho de mar. E sobreviveu, que é mas importante. quando cheguei em casa, a minha mãe, ou minha mulher mandou eu tomar banho de creolina. Muito bom. O banho da Cátia. Você foi no dia do banho? Você tava... Eu não lembrava. Eu fui, rapaz, Eu mergulhei entrei também na água, mas sofri com a até o Cátia joelho. Eu sofri até o joelho. Você mergulhou. Eu né? mergulhei em tudo mais. Caramba, cara, Entendeu? muito bom. E aí você está torcendo agora pelo Renato Salgadinho. Porque as pessoas não sabem, mas você nadava no Salgadinho com o Cacá, né? Essa é uma dessas brincadeiras de adolescente que ele fala, né? Ele não Cacá, não. Só e tinha uma coisa muito interessante. É porque a gente jogava futebol. A gente gostava muito de futebol. E futebol de tarde, a gente só acabava anoiteado, quando anoitecia. Mesmo assim, quando era dia de lua, a gente só acabava quando a lua Dava uma subida. aparecia e se fizesse o primeiro gol depois da lua aparecer. O gol é por isso que tem a expressão gol da lua. Era o gol da lua. Da lua, cara. Aí o que é que Eu acontece? joguei bola assim, cara. O gol da lua. É O ele. gol da lua é ele. O que é que acontece? Quando eu fui agora no Pará, essa semana, uma editora de Minas Gerais tinha lido a minha crônica, O Gol da Lua, que eu escrevi há um mês atrás. Eu queria falar com você. Eu queria que você escrevesse um texto maior, que eu quero fazer um livro infantil. Pode deixar que eu tenho desenhista, tenho tudo. Você só vai escrever o texto do Gol da Lua. O nome do livro infantil, infanto-juvenil, vai ser o Gol da Lua. Carlito, a gente não pode deixar de falar, dentro desse roteiro e dentro dessa perspectiva do que é escrever, dessa sua preocupação em incentivar também outros escritores. E quando a gente conversa e mergulha nos seus textos, no seu livro, ele é parte do que você viveu. Isso é uma maneira de também poder incentivar quem está nos assistindo, quem vai repercutir isso aqui, que se tem algum projeto de escrever algo, que coloque isso para fora logo o quanto antes, porque ajuda a contar nossa própria história, porque eu me reconheço em parte dessa memória que você traz de Alagoas, o Maílson, que também tem uma trajetória, que vem para Maceió e também se integra à cidade a partir da leitura, é uma maneira de você se manter vinculado à sua cidade, às suas origens. Então, isso é uma maneira de incentivar também outras pessoas a escreverem? É também, não há dúvida nenhuma, porque acontece que esses livros, todos eles estão assim em uma época de 5 anos, mas nenhum está coincidindo, está entendendo? Eu já estou com o meu próximo livro, que já está na minha cabeça, que eu não conheço, é um romance entre dois idosos, porque muita gente pensa que o idoso, que o velho, não tem amor, não existe um romance, alguma história, e eu já estar aqui, vai ser... Maturando aí. Um cara tem um amor por uma mulher, ela se casa, o tempo passa, ele também se casou, não deu certo. Aí se reencontram. Aí, quando o cara morre,
Ele é até amigo do marido dela, lá mesmo, no caixão, junto do caixão, ele segura na mão dela e diz: continuo lhe amando, ele quer. Todas as vezes que eu ligo pro Carlito para divulgar o livro que ele tá lançando, ele já me conta o próximo. Já conta o próximo, que é legal. Todas as vezes. Muito bom. Gente, essa é uma parte da história do Carlito Lima. E, naturalmente, dividir isso com o Maílson, que tem ajudado a contar a parte dela em páginas de jornal, até para promover a leitura. Isso era uma obrigação nossa fazer esse registro histórico de um pouco, né, da memória do Carlito. Eu gostei. Eu agradeço a Maílson, ele já fez uns 4 ou 5 cadernos B aí, maravilhosos, que eu tenho todo ele guardado. E o meu sobrinho, que é jornalista, o Lula Castelo Branco, ele está fazendo, um livro de tudo que saiu no jornal. Carlito na mídia. Carlito na mídia. Recentemente esteve na mídia aí como grande homenageado do Prêmio Baobá, né, como contador de histórias orais, né? E é um prêmio muito importante porque dá a dimensão do que é o Carlito como contador de história. O Carlito faz questão de escrever como ele fala. E isso é uma das coisas mais encantadoras da literatura dele, né? E às vezes a gente não olha para o escritor alagoano que está fazendo isso, está criando esse legado literário, e vem um prêmio lá do Pará para homenageá-lo, para premiá-lo, né? Isso nos deixa muito Agora, felizes. O prêmio não vem lá do Pará, o prêmio é lá do Sul, é lá na faculdade do Fluminense. Eles, todo ano, no ano retrasado, foi entregue em Fortaleza. No ano passado, foi entregue em Ouro Preto. Esse ano, foi entregue em Pará. E eu cheguei, que eu Chegou lá. Olha, o próximo ano, quero que seja entregue em Maceió. Já chamei para... Maravilha, maravilha. Muito bom. E sei logo o baobá, que é uma árvore, uma planta de raiz da África, né? Africana, né? Africana. Você que tem ligação com a Praça 13 de Maio, que tem essa data em homenagem também à questão dos negros aqui de Alagoas, né? Então, quer dizer, tem toda uma discussão histórica envolvida, né, Carlito? Inclusive, a Bienal do Livro de Alagoas, o tema é a literatura afro-brasileira. Afro-brasileira. Você vai estar na Bienal? Essa é a proposta? Eu vou estar na Bienal, mas não me chamaram para dar nenhuma palestra, eu também. Não, eu quero, porque eu estou com um trabalho aí, terminando um livro. Estou terminando um livro, está quase no final, que vai chamar assim, de O Terrorista do Aeroporto. É a história, porque eu não sei se você se lembra, em 1966, jogaram uma bomba no aeroporto de Recife. Mataram 4 pessoas e feriram 20 e tantos. Um amigo meu, um capitão da Marinha, ele perdeu a perna praticamente e passou 6 meses no hospital. Ele se apaixonou pela enfermeira, entendeu? Se apaixonou pela enfermeira e tal, e depois ele veio para Maceió. Bom, eu estou inventando as histórias. Para poder amarrar e tal. E essa enfermeira está aqui, vai ter um filho dele e ele não sabe. E ele não sabe. Vamos lá, é muito bom, muito, muito legal poder contar um pouco da história do Carlito e conviver com ele no tempo da escrita, né? E ao mesmo tempo viajando com a construção histórica que ele vai fazendo. Queria falar da honra de estar ao seu lado, Maílson, colega de redação da Gazeta, muito dedicado ao que faz, por isso que sai cadernos tão especiais como você bem coloca. Espetacular os cadernos. Coloca o leitor, futuro leitor do livro, dentro do que é a realidade da obra e revelando algumas particularidades também do escritor. Queria agradecer sua presença, Carlito, e dizer que é uma honra
poder acompanhar esse seu momento histórico, essa sua fase mais criativa. Há uma revolução pessoal que você ajudou a fazer e não percebeu ainda, que é a ideia de que se hoje se fala em etarismo, você deu uma banana bem grande para o etarismo, porque você escreve, é o Carlito e vai aonde tem oportunidade de maneira muito sincera e honesta. Parabéns, grande abraço, até uma próxima oportunidade, Carlito. Tá certo, muito obrigado também, Marco Maílson, essa oportunidade que vocês dão para divulgar a minha obra, que todo mundo também tem um pouco de vaidade. Palavra final é sua. Eu só tenho a agradecer pelo convite, por estar aqui ao seu lado. O Marcos é um professor, né? E o senhor também. E eu só tenho a agradecer a Deus e a vocês pelo aprendizado que eu tenho convivendo com vocês. Muito Eu poderia fazer uma pergunta final? Pode fazer. Posso fazer uma Claro, pergunta cara. final? Carlito, o que você pensa... É uma pergunta um pouco generalizada, generalista, mas o que é que você pensa da vida, do tempo? Como você vê a passagem do tempo? Boa. Rapaz, o tempo, a vida, ela é uma coisa preciosíssima, agora é um relâmpago, ela passa demais, rápida demais. Eu, hoje, quando vejo quando eu tenho essa minha idade, já estou muito mais para lá do que para cá, mas acontece que eu vivi mesmo, fiz muitas coisas na minha vida que eu quis fazer e acho que ainda tenho muita coisa a fazer. Eu gosto de viver. Hoje eu estava tive uma consulta médica, como eu tenho de 6 em 6 meses, e levei o ULA para a minha médica e escrevi para minha... Uma dedicatória, né? Para ela. A dedicatória. Ela cuida de velho como é? Geriatra. Geriatra. Rony, minha querida geriatra, muito obrigado por ter conservado a minha juventude. Tá? Muito bom. Carlito, obrigado, parabéns por essa pergunta. Acho que pode ser a nossa abertura, o que o Carlito pensa da vida. Emocionante, né? Porque nos dá consciência também de que a finitude existe, né? Mas o bom é o caminho, né? Eu acho que é isso que ele está fazendo todo dia. Queria agradecer sua audiência, dizer que o Gazeta Cast tem essa necessidade de promover o debate sempre que possível, com convidados também sempre que possível, para ajudar você a conhecer um pouco mais da nossa história. Compartilha aí o nosso endereço, vai divulgando para mais pessoas terem acesso a esse conteúdo. Até uma próxima oportunidade.